boa noite. Estamos aqui, gente, dando continuidade à nossa aula de geografia, oitava série. E vamos fazer a finalização desse conteúdo e o conteúdo do bimestre, ok? Então, hoje a gente está trabalhando com o território, tá? E o território, gente, ele é a base. Ele é a base de um país, tá? Ele é a base física do país, sobre a qual um Estado exerce soberania. Então, ele só pode ser soberano no que é seu. Tá? Outra coisa, a questão do território, gente, ela sempre foi uma questão de guerra. As guerras em si eram, no início, a conquista de território. Tá? A conquista de território, tá? Ou às vezes o que? A defesa desse território através de sua soberania. Então, o país ele é só soberano se ele tem o quê? Ele consegue exercer essa soberania, essa proteção do seu território. A partir que esse país ele perde a sua soberania, ele perde o controle do território, tá? E os territórios são delimitados por quê? Por fronteiras, tá? Então essas fronteiras elas podem ser artificiais, tá? Quando elas são artificiais, elas são traçadas sem considerar esses elementos naturais, quer dizer, não tem nenhum elemento natural lá, apenas o que? Elementos artificiais. Então, vamos dar um exemplo? Pode dividir uma fronteira de um país com outro, ou território com outro, um muro, estradas, ruas, avenidas, cercas, etc. Tá? Até plantações. Então, o território é a base física do qual o país exerce soberania. Temos aqui o mapa do Brasil, tá? E o mapa tem aqui aqui o Brasil, ó, delimitado por fronteiras, tá? E essas fronteiras aqui garante que a integridade do território nacional, tá? Aqui a fronteira entre as Coreias do Norte e a Coreia do Sul, tá? Então, daquele lado lá é a Coreia do Norte e aqui para cá é a Coreia do Sul. Tá? Então, essa é uma fronteira, ó, com cercas, estradas, tá? Que limita a fronteira de uma Coreia para outra. Aqui eu tenho a fronteira dos Estados Unidos com o México, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, é um muro, tá? Esse muro vai delimitar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, nós estamos dizendo aqui de fronteiras artificiais, tá? Essa aqui é a fronteira da Polônia com a Ucrânia, tá? É uma estrada que vai dividir, ó, tá? Uma estrada rural que vai dividir a fronteira. Eu tenho aqui simplesmente o que? Uma rua, tá? Essa aqui é a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, tá? Pra você ter ideia. Esse aí é um exemplo de fronteiras artificiais. O território também pode ter sido delimitado por quê? Por fronteiras naturais. Outra coisa, gente, toda fronteira é uma fronteira política, tá, gente? Não esqueçam disso, tá? Essa fronteira são fronteiras políticas, então politicamente elas foram delimitadas, tá? Elas existem naturalmente, essa divisão territorial, não, elas foram criadas. Então, a delimitação de um território é uma construção humana, tá? E uma construção política. Então, essa fronteira aqui ela pode ser natural. Qual exemplo? Utiliza-se um rio, uma cordilheira, um planalto, uma planície, um oceano, um mar para poder alimentar um país. Okay? Temos aqui, ó, essa aqui é a fronteira entre a Costa Rica e o Panamá, o rio Chaola. Tá? E esse rio divide a fronteira desses dois países, Costa Rica e Panamá. Eu tenho aqui a cordilheira, tá? Esse aqui, ó, o Monte Everest aqui, ó, define o que? Entre China e Nepal. Aqui é a China, tá? E do outro lado da montanha, tá? É o Nepal. Então tem uma divisão aqui. Então utilizaram aqui o Monte Everest para dividir os dois países. Tá? Eu tenho aqui a divisão entre Brasil e Argentina. Esse aqui é o Rio Iguaçu, tá? Então, estamos aqui a definição também, tá? De um lado, Argentina e do outro lado, o Brasil, tá? Aí temos aqui, gente, um mapa que divide o Brasil da Bolívia, tá? E aqui é o que?
Esse aqui é o rio Guaporé. Tá? Esse é o rio Guaporé, ó, ele é o rio que vai dividir Brasil e Bolívia. Aqui a Bolívia, tá? E aqui o Brasil. Tá? Então tem a divisão dos dois aqui. É uma fronteira natural. Tá? O território de um país ele é formado pelo seu solo continental, significa o quê? Sua extensão continental e as suas ilhas, tá, gente? O subsolo seria o quê? Tudo que você achar debaixo da sua terra, petróleo, carvão, ferro, tudo pertence a esse país. O espaço aéreo significa o quê? Desde o solo onde você pisa até o espaço sideral, é teu espaço para um avião, qualquer coisa que passar aqui, ele tem que ter permissão. Tá? Espaço sideral não, gente. Espaço sideral ele é internacional, tá? É até uma determinada altitude. E o território marinho, tá? Aqui são o quê? São a costa, tá? Hoje são 200 milhas de oceano para quem faz o quê? Tem seu território banhado pelo oceano ou pelo mar, hoje é de 200. Esse caso aqui, gente, é o caso da Guerra das Malvinas, ou Falklanders. Esse bombardeiro aqui inglês, ele estava se dirigindo à Argentina, né? E aí ele tentou utilizar aqui o espaço aéreo e o espaço marinho do Brasil. Significa o quê? Que os caças F-5 do Brasil interceptaram ele, tá? E prenderam ele, tá? Mas pode? Pode. Quem estava errado, professor, os brasileiros ou os ingleses? Os ingleses estavam atravessando sem permissão o território marítimo do Brasil, tá? Isso daqui que vocês estão vendo aqui são a guarda costeira argentina capturando o navio chinês, tá? Por quê? Porque os chineses estavam pescando dentro de águas argentinas sem autorização, tá? Tá, mas eles podem fazer? Pode até afundar o navio, tá? Eles não têm nem misericórdia. Estão fazendo a apreensão do navio sem afundar. Eles poderiam ter afundado esse navio e pronto, mas não fizeram. Tá? Então nós temos aí o território brasileiro e dentro desse território o Brasil exerce soberania. País. O que é? Como podemos definir um país? Podemos definir um país como um território, como eu falei, tá? Politicamente delimitado por fronteiras podem ser naturais ou artificiais, como unidade política administrativa. Significa o quê? Com um país dividido internamente em estados ou províncias, tá? Seja o que for, tá? Com monarquia, ou república, ou república parlamentarista, tá? Em geral, ele vai ser habitado por uma comunidade, tá? Com história própria. Então, um povo que está ali morando há séculos, há milênios, né? Que vão constituir aquela comunidade, que vão constituir aquele país, tá? Todo país tem um Estado constituído. O que é o Estado constituído? É o que você tem 3 representantes, né? Ou 3 poderes, ou dependendo do Estado, da forma que ele vai trabalhar, tá? Que exerce soberania perante os outros países, tá? Significa o quê? Que os países também o vê ele como um país soberano que tem a sua própria independência. E finalizando, uma Constituição, tá? A Constituição também vai ser uma carta que prova que esse país ele é organizado politicamente para exercer esse papel soberano. Então temos lá o território, tá? Temos aqui o símbolo da república, tá? Significa que a nossa administração é uma república, tá? A nossa bandeira significa o quê? A nossa representatividade, o povo, tá? E a nossa Constituição de 1988, ok? Isso define o quê? Um país. E finalizando, temos o exemplo aqui de Estado falido, Estado falhado ou Estado fracassado. Gente, são termos agora políticos, são novos, tá, gente? Que vai designar um país no qual o governo é ineficaz e não mantém de fato controle sobre o seu território, o que resultaria em altas taxas de criminalidade. Por quê? Porque você não tem poder para poder combater o crime, tá? Corrupção extrema,
significa o quê? Que seria corrupção de todo que é parte, por agente público, agente privado, seja o que for, o país estaria num tremendo sistema de corrupção. O extenso mercado informal significa o quê? Que você não teria empresas socialmente constituídas, tá? E a maioria parte dessas empresas seriam o quê? Seriam informais. Poder judiciário ineficaz significa o quê? Que ele manda prender, mas na realidade ele não consegue manter essas pessoas presas, tá? Interferência militar na política seria o quê? O país, a hora que fracassasse, ele ia ter o quê? Uma interferência militar, porque as instituições políticas ali elas são muito frágeis, além da presença de grupos armados paramilitares ou organizações terroristas controlando de fato parte ou todo o território. Tá? Então, mas existe um país nessa situação? Então, a gente vai ver agora o caso desse. A gente está falando aqui da Somália. Isso aqui é Somália. Tá? Somália, ela está numa situação terrível, tá? Numa guerra civil tremenda que ela entrou. Tá? Hoje se instalou grupos terroristas, tá, gente? Primeira Guerra Civil criou os grupos paramilitares que existem lá ainda, associados a grupos terroristas que vocês estão vendo na imagem, tá? Você tem aqui falta de tudo, tá, gente? Não acessa nada, então se vocês estão vendo, eles enchem dessa forma, eles não conseguem água, tá? De poços extremamente profundo, tá, gente? De forma manual ainda, tá? Isso aqui são filas, gente, por eles receber doação da organização de combate à fome e à desnutrição da FAO, que é ligada à ONU. Tá? Então, isso é mais ou menos a situação desses países, ok? Então, gente, a gente vai terminando por aqui, tá? Semana que vem a gente vai estar fazendo ou uma revisão ou uma prova, tá? Então, até a semana que vem.